Silenciar nem sempre é sinal de fraqueza. Em muitos casos, é exatamente o oposto, um ato de força bruta, mas contida. Uma força que não grita, não explica, não tenta convencer ninguém. Apenas age. Existe um tipo de transformação que não precisa ser publicada, anunciada ou sequer comentada. E é sobre esse tipo de mudança que vamos falar aqui. No mundo do estoicismo, eliminar sem alarde é um ritual silencioso de sabedoria. Porque o verdadeiro progresso não precisa de testemunhas. Ele acontece no íntimo, longe dos olhos apressados dos outros. O estoico vive com propósito, e para viver com propósito é preciso esvaziar a mochila. Há pesos que não são mais nossos. Há ideias que envelheceram dentro da mente. Há hábitos que deixaram de fazer sentido e comportamentos que já não combinam com a pessoa que estamos nos tornando. Só que em vez de anunciarmos ao mundo que decidimos mudar, o verdadeiro caminho é outro. Mudar em silêncio, seguir em silêncio, cortar em silêncio. Porque quanto menos barulho, mais foco. E o foco é o combustível da alma centrada. Então hoje, vamos caminhar juntos por 7 pontos de ruptura. 7 cortes que precisam acontecer. 7 pesos que precisam ser deixados para trás. Não com raiva, não com gritos, mas com uma serenidade afiada. Uma firmeza silenciosa que carrega a sabedoria dos antigos mestres estoicos, como Cleanto de Assos, Hierócles e o mais citado de todos, Marco Aurélio. Prepare-se, porque talvez você se veja refletido em mais de um desses pontos. E tudo bem. O importante é o que você vai fazer com isso depois. 1. O medo de desagradar os outros. Quantas vezes você já hesitou em tomar uma decisão simples só porque ficou imaginando o que alguém ia pensar? Já deixou de dizer não por medo de parecer frio ou mal educado? O desejo de agradar é uma das amarras mais antigas que temos, e ele veste diferentes disfarces: culpa, necessidade de aprovação, medo da rejeição. A questão é que, ao tentar agradar a todos, você se dissolve. Vai perdendo pequenos pedaços de si mesmo em cada concessão silenciosa. Os estoicos não desprezavam os outros, mas também não baseavam suas ações na expectativa alheia. Eles entendiam que cada pessoa tem sua própria visão de mundo e que viver refém do olhar externo é viver longe da liberdade. E liberdade, para o estoicismo, é um valor absoluto. Quando você começa a agradar menos e viver mais de acordo com seus valores, algo muda internamente. Não é um grito, é um clique. O respeito por si mesmo começa a crescer. E, curiosamente, as pessoas certas continuam por perto. As outras? Bem, talvez já não tivessem mais espaço mesmo. 2. A mania de medir a própria vida pela régua dos outros. A comparação é um ladrão silencioso de alegria. Ela se esconde atrás de sorrisos falsos, postagens ensaiadas e padrões inalcançáveis. De repente, você olha para a vida de alguém, talvez um conhecido, talvez uma figura da internet, e começa a duvidar da sua própria trajetória. Sente que está atrasado, que deveria estar ganhando mais, viajando mais, vivendo mais. E o pior, começa a pensar que há algo errado com você. Mas os estoicos têm um antídoto poderoso contra isso: a aceitação do tempo interno. Epicteto, por exemplo, ensinava que o que importa não é a posição social ou os bens que alguém possui, mas sim o domínio de si mesmo. O foco do verdadeiro progresso não está em vencer o outro, mas em vencer as próprias fraquezas. Cada pessoa caminha em um terreno diferente, com desafios invisíveis. Comparar é injusto com os outros e com você mesmo. Quando você elimina em silêncio essa compulsão de se comparar, nasce um espaço novo dentro da mente. Um espaço de paz, um espaço de foco. E, mais importante, um espaço de gratidão. Você começa a enxergar mais claramente aquilo que tem, aquilo que já conquistou e o que ainda está por vir, no seu tempo,
na sua maneira. 3. A reclamação que virou hábito. Você já notou como algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente encontram algo para criticar? Pode ser o clima, o trânsito, o barulho da rua ou o tempo de espera na fila. Reclamar virou quase um reflexo automático da sociedade moderna. Só que esse hábito carrega uma consequência invisível. Ele treina o cérebro para o negativo. E um cérebro condicionado a enxergar o que está errado perde a capacidade de perceber o que está certo. O estoicismo oferece uma lente diferente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "A vida é curta. Aproveite cada instante, mesmo os difíceis, como oportunidade para exercitar a virtude." Essa mentalidade transforma tudo. O que antes era motivo de queixa passa a ser chance de crescimento. Perdeu o ônibus? Paciência. Atrasou? Respire. Uma crítica injusta apareceu? Pratique o autocontrole. Eliminar a reclamação em silêncio não é ser conformado, é ser estratégico. É escolher a ação no lugar do lamento. É trocar o "isso é um absurdo" por "o que posso fazer com isso agora?" E essa simples mudança de postura pode abrir portas que a reclamação nunca abriria. 4. A terceirização da responsabilidade. É comum ouvirmos frases como: "Eu sou assim por causa da minha infância", "Não consigo porque ninguém me ajuda", ou "Se aquele chefe não tivesse feito aquilo, minha vida seria diferente." Claro, o ambiente tem influência. Ninguém vive isolado. Mas existe um limite tênue entre reconhecer o contexto e transferir toda a responsabilidade para ele. A filosofia estoica coloca o indivíduo como centro de seu próprio mundo, não no sentido egocêntrico, mas no sentido de domínio. Epicteto dizia: "Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como reage a isso." E essa é uma das lições mais libertadoras que você pode carregar. Porque quando você para de culpar os outros, você recupera o poder sobre sua própria história. Eliminar a vitimização em silêncio é revolucionário. Você não precisa anunciar que está mudando, que agora é responsável por si. Basta agir, sem drama, sem explicações. Apenas ajuste a rota, assuma o que é seu. Corrija o que pode ser corrigido e siga com a tranquilidade de quem finalmente entendeu. A sua vida é responsabilidade sua. 5. A urgência constante de resolver tudo imediatamente. Vivemos numa época em que a paciência é quase um artigo em extinção. A tecnologia acelerou tanto os nossos dias que esperamos que tudo, absolutamente tudo, aconteça com a mesma rapidez. Um clique, uma resposta, um retorno, um resultado. Queremos emagrecer em uma semana, resolver conflitos em uma conversa, curar feridas emocionais com uma frase inspiradora. Só que a vida real não funciona em tempo de aplicativo. E esse descompasso entre o tempo interno das coisas e a pressa fabricada pelo mundo moderno está nos adoecendo por dentro. O estoicismo, por outro lado, propõe o resgate do tempo natural das coisas. Ele nos convida a desacelerar por dentro, mesmo quando tudo fora parece exigir pressa. Não se trata de lentidão preguiçosa, mas de ritmo consciente. A sabedoria de Marco Aurélio nos lembra que algumas coisas têm seu próprio tempo e não se curvam à nossa ansiedade. Quando você elimina a urgência, nasce espaço para a presença. Você começa a saborear a jornada e não apenas a chegada. A sua mente para de correr à frente dos dias e começa finalmente a caminhar junto com eles. Eliminar essa pressa cega em silêncio é uma forma de autocuidado que não se vende em prateleiras. É quando você decide que não vai mais se atropelar, que vai respeitar o ciclo dos seus processos, a velocidade dos seus aprendizados e até mesmo o tempo que leva para desapegar do que ainda machuca. Isso não precisa ser dito, postado, compartilhado, só vivido. Em silêncio,
mas profundamente. 6. Conexões que esvaziam sua energia vital. Nem todas as relações são feitas para durar. Algumas vêm para ensinar, outras para testar, e algumas apenas para lembrar quem você não quer ser. O problema é que muitas vezes mantemos vínculos que já caducaram por medo da solidão, por conforto emocional ou simplesmente por costume. E nesse apego sem propósito, vamos perdendo pedaços de nós. Relações que não nutrem viram ruído, e ninguém encontra paz no meio de tanto barulho. Os estoicos eram bastante objetivos em relação às companhias. E Hérocles, por exemplo, falava da importância de estender o círculo de convivência com sabedoria, sem se deixar levar pela emoção cega. A energia gasta em vínculos desequilibrados poderia estar sendo usada para cultivar a virtude, a clareza, o foco. Quando uma relação deixa de ser troca e vira drenagem, o estoico escolhe se afastar, não com raiva, não com mágoa, mas com firmeza e amor próprio. Eliminar relações desgastantes em silêncio é um ato de dignidade. Você não precisa fazer escândalo nem se justificar. Basta entender que alguns laços já não servem à pessoa que você está se tornando. Às vezes, a distância é a única forma de preservar o respeito, por você e pelo outro. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é proteção. 7. A ilusão de que tudo deve estar sob controle. A obsessão pelo controle é um dos maiores geradores de sofrimento do nosso tempo. Queremos controlar o futuro, o comportamento dos outros, o resultado dos nossos esforços, até mesmo os nossos sentimentos, como se tudo estivesse ao alcance de um comando interno. Só que a vida, em sua essência, é fluida, incerta e imprevisível. Ela não obedece ao nosso roteiro. E é justamente aí que o estoicismo se apresenta como uma bússola confiável. Epicteto traçou uma linha divisória simples e poderosa. Existe o que depende de nós, e existe o que não depende. Focar naquilo que podemos controlar é libertador. Tentar controlar o incontrolável é um veneno que mina a saúde mental e emocional. Quando você solta essa necessidade de ter tudo nas mãos, a tensão desaparece. Você passa a confiar mais no processo e menos na ansiedade. Aprende a ajustar as velas, em vez de tentar comandar o vento. Eliminar essa ilusão de controle em silêncio é um presente que você se dá. Ninguém precisa saber que você parou de forçar situações, que deixou de esperar respostas perfeitas, que abandonou a tentativa de prever cada passo da vida. Mas você sabe, e esse saber silencioso se transforma em paz. Uma paz que não depende de nada externo, mas que brota do entendimento profundo de que sim, tem coisa que escapa, e tudo bem. Agora que caminhamos por essas 7 eliminações, todas elas poderosas, todas elas silenciosas, quero te fazer um convite. Mas é diferente do que você está acostumado a ouvir. Nada de se inscreve aí só para ajudar. A proposta é outra. Se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, se alguma dessas 7 coisas ressoou dentro, inscreva-se no canal como um gesto de compromisso com a sua própria evolução estoica. Não por mim, por você. Por essa versão mais leve, mais consciente, mais centrada de si, que está surgindo aos poucos. A inscrição, nesse caso, é simbólica. É como dizer, eu escolho caminhar com mais lucidez. E mais, quero que você deixe aqui nos comentários um símbolo silencioso da sua própria transformação. Mas nada genérico. Quero saber o que você eliminaria da sua vida hoje, em silêncio, sem precisar explicar para ninguém. Pode ser uma palavra, uma frase curta ou mesmo um emoji que só você vai entender. Vamos criar um espaço onde a mudança não precise de palco, mas encontre eco. Eliminar em silêncio é um gesto que não se vê, mas que se sente.
Às vezes, ninguém percebe por fora. Você continua saindo pelos mesmos caminhos, vestindo as mesmas roupas, fazendo os mesmos gestos automáticos, mas por dentro algo se reorganizou. Um espaço novo nasceu onde antes existia um excesso. Uma clareza repousa onde havia turbulência. O estoicismo nos ensina justamente isso. O verdadeiro movimento acontece primeiro no invisível. E é por isso que cortar, desapegar, se afastar ou simplesmente parar de dar energia ao que te desgasta não precisa de anúncio nem de explicação. Ao longo desses 7 pontos que exploramos juntos, você deve ter notado uma ideia que se repete silenciosamente. A de que tudo começa com uma decisão interna, um corte que ninguém vê, mas que muda o seu jeito de estar no mundo. O estoico não busca reconhecimento pelas suas renúncias. Ele não publica que cortou vínculos tóxicos, não faz alarde por ter mudado de opinião, não grita que está tentando se tornar alguém mais virtuoso. Ele simplesmente segue, centrado, discreto, comprometido com a verdade interna. E por que isso importa tanto? Porque no mundo atual, onde tudo precisa ser visto, validado, compartilhado e comentado, fazer algo em silêncio virou um ato radical. Cortar o que te machuca sem precisar ferir ninguém. Deixar o grupo que te suga sem precisar apontar dedos. Encerrar ciclos sem precisar fazer um discurso de encerramento. Isso é força, isso é maturidade, isso é liberdade. Liberdade de não ter que provar nada para ninguém. Liberdade de escolher o que te faz bem. Liberdade de construir uma vida com menos ruído e mais direção. A vida estoica não é uma vida solitária, mas é uma vida seletiva. E essa seleção acontece sem holofotes. Ela acontece nas pequenas escolhas que ninguém vê, mas que moldam a grande arquitetura da sua paz. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso na pele. Talvez esteja vivendo agora um momento de ruptura. Talvez tenha tomado uma decisão recentemente que ninguém entendeu, mas que você soube, no fundo, que era necessária. Ou talvez esteja justamente precisando dessa coragem silenciosa para agir. Seja qual for o seu caso, aqui vai um lembrete essencial. Você não precisa justificar a sua paz. Você não precisa pedir desculpas por não responder mais do mesmo jeito, por não aceitar mais o mesmo tipo de tratamento, por não viver mais a mesma narrativa cansada de sempre. Crescer em silêncio, às vezes, é a única maneira de crescer de verdade. Porque quando você para de gastar energia tentando explicar suas decisões para quem não está preparado para entender, sobra energia para viver com integridade, com propósito, com alma. Os mestres estoicos nos deixaram esse legado silencioso. Epicteto nos lembrou que o homem livre é aquele que vive segundo a razão. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando aceitamos o que não podemos mudar e agimos sobre o que está ao nosso alcance. E Sêneca, com sua precisão firme, dizia que, enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. Então, que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo visto, que ele seja de verdade um ponto de virada. Talvez você comece a praticar hoje mesmo o corte silencioso que estava adiando há meses. Talvez essa ideia ainda precise maturar mais alguns dias dentro de você. Tudo bem, o estoicismo também nos ensina a respeitar o tempo de cada um. Mas uma coisa é certa, se você quiser uma vida mais leve, mais alinhada com seus valores, mais cheia de presença e menos cheia de ruído, você vai precisar cortar, com firmeza, com respeito e, acima de tudo, com silêncio. Se essa jornada pelas 7 eliminações silenciosas tocou alguma parte sua, respira fundo e deixa isso ecoar aí dentro. Não precisa correr, não precisa decidir tudo hoje. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um empurrão gentil, de uma conversa certa na hora certa. E se esse vídeo foi isso para você, então que bom que a gente se encontrou aqui. Agora,
eu quero te fazer um convite. Mas não é aquele pedido automático de sempre. Eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade que escolheu viver com mais consciência, mais foco e mais direção. Se você sente que esse espaço pode te ajudar a manter essa centelha acesa, se inscreva aqui no canal. De coração, com calma, como quem encontra um lugar onde pode respirar com mais verdade. E mais do que isso, quero te ouvir, sério. Me conta aqui nos comentários. Qual dessas 7 coisas você já eliminou ou está tentando eliminar? Qual foi o corte silencioso que você teve que fazer na sua vida e que mudou tudo por dentro? Que história você viveu e que te ensinou na prática o valor de se afastar sem ruído, de mudar sem aviso, de crescer sem espetáculo? Vamos transformar esse espaço num ponto de troca sincera. Nada de comentários frios ou genéricos. Aqui é para quem vive de verdade, para quem sente, para quem está tentando, mesmo que aos tropeços, viver uma vida mais alinhada com aquilo que importa. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando de silêncio, não de conselhos. Às vezes, uma conversa como essa é tudo o que uma pessoa precisa para ter coragem de se ouvir. E a gente segue junto, um passo por vez.